Boa tarde, amigos e amigas aí do Facebook. Estamos mais uma vez aqui do Facebook, do YouTube, nesse dia 7 do 5, dia 7 de maio de 2023. Mais uma vez para apresentar mais um trabalho para o nosso Deus. Lembrando os irmãos aí, os amigos, né, aí do Facebook, YouTube, que esse trabalho a gente iria fazer o meio-dia, mas a gente teve um pequeno problema aqui na internet. Um cabo, corrompeu um cabo aqui, e aí a gente até consertar, né? Deu um pequeno atraso, mas estamos aqui mais uma vez nesta hora com alegria no coração, né, de poder mais uma vez apresentar esse trabalho que nós fazemos aqui em Mandaguari, norte do Paraná, na rua Santo do Monte 366, Jardim Esplanada, Mandaguari, Paraná, norte do Paraná. Próximo da cidade de Maringá, entre Meio Londrina, Arapongas, fica a pequena cidade de Mandaguari. Estamos aqui mais uma vez, né? Uma satisfação muito grande e dizer para os amigos e amigas aí, os irmãos da mensagem, os irmãos aí das denominações também, as pessoas que estão na igreja católica, aonde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, nós fazemos esse trabalho para que você possa conhecer mais um pouco, né? Saber a respeito da palavra de Deus. Eu sou um evangelista da palavra de Deus, né? Desde 1997 eu conheci Jesus, né? E de lá para cá, tanto regozijo que eu sinto na minha alma e na minha vida, eu nunca mais parei. É por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui, com afinco no coração, com alegria no coração, de poder estar levando a palavra de Deus. E eu sei que isso aqui vai chegar no coração dos escolhidos de Deus. É por isso que nós apresentamos esse trabalho aqui. Sempre peço a você, meu amigo, minha amiga aí, do Facebook, do YouTube, entre aí, participe dos vídeos aí, mande para as pessoas, né? Você vai estar fazendo um trabalho para o nosso Deus. Cumprimento todos os pastores da mensagem, do estado do Paraná, de São Paulo, Minas Gerais, do Goiás, Pará, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia. Aonde tiver um escolhido de Deus, eu cumprimento. Os irmãos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, irmão Francisco Mesquita, ali de Curitiba, Deus abençoe meu irmão. Pastor Donizete, de Americana, São Paulo. Pastor Luiz Mendes, ali do Goiás. Pastor Vicente, de Palmas. Pastor Osmar Rodrigues Costa, ali de Franca, estado de São Paulo, Deus abençoe o senhor também. Todos os ministérios aí, né, que estão com Deus, que Deus venha abençoar todos e todas aí. Irmão Wander, de Presidente Prudente, Deus abençoe o irmão Wander também. Faz muito tempo que a gente não se fala, mas a gente sabe que os eleitos de Deus, né, eles estão certo dentro dessas mensagens, né? Deus abençoe o Carlos Guerra ali de Curitiba, a Maria, o Carlos Guerra e família, a Rosa e o Fábio Júnior ali do Naí, Minas Gerais, a Isa ali de Lins, irmã Dinaibão Valdomira de Catanduva, os pastores, prima Naide, tia Cida, Deus abençoe vocês, tio Jorge de Urupês, né, a Vone também aí de Lins, Deus abençoe a todos vocês, os primos ali de Curitiba, Campinas também, Deus abençoe a todos vocês aí. Enfim, que Deus abençoe todo o povo ali de Campinas também. Sempre as pessoas que estão buscando a direção de Deus. Que Deus venha abençoar. Irmã Aurinda de Goiôerê, Deus abençoe a senhora irmã Aurinda. Luzia da Boa Vista, Deus abençoe a Luzia. O Adriano também do Jardim Esplanada, meu sobrinho. Que Deus continue abençoando todos vocês. Marcelo Bugarelli, tá? Dona Cida também, Deus abençoe a senhora e todos vocês aí, Nené. E que Deus continue abençoando a todos e todas aí, gente, do Facebook, do YouTube, tá? O meu eterno agradecimento a todos vocês aí. Sempre entre aí, participe aí dos vídeos aí, vai mandando para as pessoas. Você vai estar fazendo um trabalho para Deus, não para mim, mas é para Deus esse trabalho, tá? Então isso aqui é a alegria que nós sentimos no coração de poder, pelo menos a gente poder estar anunciando esta luz. E sempre dizendo aos irmãos, esse trabalho que eu faço aqui é um evangelho, né, evangelismo independente, porque se a gente depende de Deus, né? Porque se
Se dois andar no campo, não tiver tudo no mesmo espírito, né, não dá certo, né? Então, Deus dá o trabalho para cada filho. A gente sabe que a salvação ela é individual, né? A salvação ela é individual, né? E Deus nos deixou aqui nessa terra para ver o que nós vamos fazer em benefício da nossa salvação. É por isso que eu estou aqui todos os domingos, não só eu, pastores aí, evangelistas como eu, obreiros, né? Muitas irmãs aí também que levam a palavra de Deus para as irmãs aí, né? Então isso aqui é um trabalho que não pode cessar. É uma luta que tem que continuar e é por isso que nós estamos aqui, gente. Muito obrigado a vocês aí do YouTube, do Facebook, continua aí, tá? Compartilhando dos vídeos aí. Quero cumprimentar a prima Neide ali do bairro Laranjeira, também no estado de São Paulo ali, o Mauro, né? Prima Geni ali também de Araras, também, que Deus ilumine vocês. Tá, gente? Muito obrigado de coração. Prima Lucimara de 4 Barras, que Deus abençoe também, tá? Eu tenho 2 leituras aqui, né, para poder falar nessa tarde, para a gente poder dar um texto sobre um tema, sobre a pregação do assunto dessa tarde. Tá? Muito obrigado aos amigos ali de Silvanópolis, Tocantins. Deus abençoe a todos vocês, evangelista, né? O Alex Vanilson, prefeito Gernivon, Denês também, dentista ali, né, em Silvanópolis, Tocantins, tá? Toda a família dos Gomes também, que Deus ilumine todos vocês. Muito obrigado de coração, gente. Eu agradeço firmemente, tá? E que Deus possa recompensar você, meu amigo, minha amiga aí, tá? Que Deus ilumine todos vocês, não importa onde você busca Deus, o importante é você buscar Deus e procurar entrar na presença de Deus. Não importa onde você esteja, mas se você estiver buscando Deus, Deus está vendo a pureza do seu coração, a fidelidade, a certeza do seu coração, a fé que está dentro de você. E se você estiver buscando Deus, Deus ele vai dar a atenção para você, ele vai estender as mãos e vai te acolher. Quero pedir a todos os irmãos aí que orem sempre pela Fabiana, a Ellen, minhas 2 filhas. A Ellen está precisando muito de oração, a Fabiana também. Enfim, todos nós precisamos, é claro, né, meus irmãos, tá? A Ellen está se recuperando bem do pé, graças a Deus, está ótima. E Deus continua abençoando através da oração de cada um e todos vocês aí, meus irmãos. Deus abençoe, tá? Nós temos São Mateus 14, versículo 28 ao 32. Nós temos São Lucas 8, versículo 22 até o 25, tá? Para a gente poder falar um pouco do assunto dessa tarde, tá bom? Então vamos ler aqui. São Mateus 14, versículo 28 ao 32, para a gente poder dar um tema sobre o que nós vamos falar aqui nessa tarde. Eu creio que vai ser de extrema importância para você, meu irmão, minha irmã aí. O que vai ser falado aqui nessa tarde vai te ajudar muito, com certeza. Você vai ser muito abençoado através das palavras que Deus irá falar aqui nesta tarde. Isso aí com toda certeza vai dar paz e regozijo no teu coração e na tua alma. Se você tão somente aceitar o Senhor Jesus Cristo, aceitar a palavra dele, você vai ver a diferença, a mudança que vai ser na tua vida, como aconteceu na minha e de todos aqueles que temem a Deus. É por isso que a gente está aqui. É uma satisfação muito imensa eu estar aqui nessa tarde. Era para ser o meio-dia, mas estou aqui com a mesma alegria no coração de poder fazer esse trabalho para vocês. São Mateus 14, versículo 28 ao 32. Vamos ler então aqui. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me.
E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Tá, meu irmão? Então eu quero trazer para os irmãos aqui, tá? Sobre o versículo 31 de São Mateus 14. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, irmão, eu quero, depois a gente lê a outra escritura que está aqui, sobre essa leitura, quando Jesus disse no versículo 31 de São Mateus 14, quando Jesus, você vê ali que Pedro, quando Pedro viu que Jesus estava vindo por cima das águas ali, Jesus falou: Senhor, se és tu, permita que eu vá ao teu encontro. Agora veja bem, eu quero já dar um tema para isso aqui, para a gente poder já falar sobre isso. Aquele que está em Deus nunca cairá. Por que aquele que está em Deus nunca cairá? Sabe por quê, meu irmão? Porque ele vai andar através de novidade de fé. Ele vai estar na presença de Deus. Tá? Você vê que quando Pedro ali, o profeta Pedro ali, o apóstolo Pedro, disse para Jesus: Senhor, se tu és Jesus, permita que eu vá até encontrar contigo. Jesus falou para Pedro: vem, Pedro. E Pedro foi. Meu irmão. E se a partir daquele momento que você conheceu Jesus, você tão somente obedeceu os mandamentos de Deus, se você tão somente obedecer a palavra de Deus, se você tão somente obedecer os princípios de Deus, com toda a certeza do mundo, você não cairá. Porque quando Jesus falou: Pedro, vem, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, irmão, enquanto ele estava olhando no Mestre, tá? É aí onde eu falo para você, você tem que ter cuidado com as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Enquanto você estiver olhando dentro da palavra de Deus, meu irmão, enquanto você estiver obedecendo os princípios desta palavra de Deus, enquanto você estiver nos caminhos do Senhor, você nunca cairá. Eu tenho essa experiência própria de vida em mim mesmo, meus irmãos. Pelos pedaços que eu tenho passado, Deus, Ele nunca tem me deixado cair. Ele tem sempre me sustentado. Agora você vê, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não afundava, ele caminhou por cima do mar. Ele caminhou um trecho bom. Eu creio que Pedro deve ter dado 5, 6 passos, até quase 10 passos por cima das águas para ir ter com Jesus. Enquanto ele estava com os olhos em Jesus, enquanto ele estava na palavra, irmão, enquanto ele estava firme na palavra, ele não afundou. É por isso que eu disse: aquele que está em Deus nunca cairá. Aqueles que estão em Deus nunca cairá. E não cai, irmão. Quem segura nas mãos de Deus não cai. Os ventos de doutrina, de falsas pregações, falsos caminhos enganosos não tira o cristão da mira de Deus. Não tira. Só que quando Pedro olhou do lado, ele viu o vento, ele ficou com medo, ele teve medo. E nós não podemos se acovardar, irmão. Nós não podemos se acovardar. E aonde Pedro está hoje? Lá na glória. Tanto que Jesus deu a revelação para Pedro. Quando Pedro olhou para Jesus e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, eu digo que tu és também Pedro, filho de Jonas, Bar-Jonas. Não te revelou a carne, mas meu Pai que está no céu te revelou. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é, meu irmão? É revelação. E Pedro está lá na glória.
Só que Pedro também negou para Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas ele está lá na glória. Porque, irmão, obediência. É obediência à palavra de Deus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não afundou. Enquanto você estiver olhando, irmão, ouvindo esta palavra, guardando essa palavra no teu coração, você não vai afundar. Enquanto você der tudo que você tem de melhor para você, para Deus, Deus não te deixa afundar. Você nunca cairá. É por isso que eu disse que aqueles que estão em Deus nunca cairá. E não cai, irmão. Aqueles que seguram nas mãos de Deus nunca cairá. Você vê que Pedro respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele foi. Pedro andou por cima das águas. Aqueles outros discípulos que se admiraram de ver Pedro andar em cima das águas. Só que quando Pedro olhou do lado, ele começou a afundar, porque quando ele olhou de lado, irmão, ele deixou de olhar na palavra de Deus. Quando ele olhou de lado, ele esqueceu por um instante, ele deixou de dar atenção na palavra de Deus, aí por isso que ele começou a se afundar. Mas cada homem, irmão, cada filho de Deus, nessa terra que segura nas mãos de Deus, nunca cairá. Você pode ver dentro da Bíblia, cada profeta de Deus, todos eles passaram por pedaços difíceis, mas todos eles, cada filho, cada homem, cada mulher que testificou, deu testemunho da palavra de Deus dentro da Bíblia, nunca caiu. Porque Deus não deixa. Deus, ele sustém, irmão. Ele te sustém. Quando você está nos caminhos do Senhor, ele te sustém. Você vê lá em Isaías 43, que está escrito lá. Isso foi o que aconteceu com Cedraque, Mesaque e Abednego lá. Passou o fogo, a força do fogo, a fé deles que estava nele. O Deus que estava nele, meu irmão, selando o testemunho deles, apagou a força do fogo. E Pedro andou por cima das águas. Enquanto ele estava olhando para os olhos de Jesus, enquanto ele estava olhando na palavra, ele não se afundou. E se você segura na mão de Deus, você também nunca vai cair, meu irmão. Todos aqueles que selaram o seu destino, dentro da Bíblia, irmão, selando o testemunho de Deus, confirmando o testemunho de Deus, nenhum deles não pereceu. Ainda que muitos deles morreram, talvez numa arena, tá? Talvez estraçalhado pelo leão, pelo touro, mas selaram os seus destinos. Assim que saía desse corpo, irmão, já tinha um corpo glorificado esperando. Então o que está seguro nas mãos de Deus nunca cairá. Aqueles que estão em Deus nunca cairá, tá? Então isso aqui, meu irmão, estou falando isso para você, porque enquanto Pedro estava olhando para os olhos de Jesus, enquanto ele estava olhando na palavra, ele não se afundava. E desta maneira é cada pastor, cada obreiro, cada irmão, cada eleito, cada escolhido de Deus. Não importa onde você esteja, meu irmão, minha irmã, não importa onde você esteja buscando Deus, seja onde você estiver, seja até num saravá, numa quimbanda, num candomblé, não me interessa, para mim não me interessa onde você esteja, mas se você estiver buscando Deus, se você estiver dentro da verdade, tendo fidelidade dentro de você, estando com ânsia no coração, ansioso por Deus, Deus vai te chamar até onde chegar, aonde a estatura de um varão e uma varoa perfeita para Ele. Ele nunca te deixará cair, porque se esteja onde você estiver, meu irmão, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga aí do YouTube, do Facebook, você busque Deus onde seu coração sentir, mas busque com sinceridade, porque se o lugar que você tiver, Deus não estiver ali, Ele vai te tirar de lá. É isso que Deus faz. Ele pega, estende as mãos dele e chama: filho, vem, hoje eu te trago, como ele me trouxe. E hoje eu estou aqui na presença dele, para honra e glória do meu Deus. Eu agradeço a ele por ter me chamado. E hoje eu estou aqui, desde 1997. Já vai fazer 26 anos, tá, que eu conheci Jesus Cristo. Hoje eu sou um cidadão lá do reino de Deus, com toda alegria eu falo no meu coração, porque eu tenho a certeza do que eu estou falando. E Jesus disse para ele, né? E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro andou sobre as águas. Andou. Enquanto ele teve aquela fé, naquele espaço que ele deu, ele andou. Só que quando ele olhou de lado, que ele viu trovões, relâmpagos, talvez vento soprando, ele teve medo e ele afundou. Ele mesmo se acovardou. Tá? Né? Você acha que, irmão, um profeta não teve medo? Você acha que aqueles discípulos que andaram com Jesus ali, teve muitas coisas ali que eles não puderam fazer, e Jesus deu a comissão para eles. Jesus, ele deu a comissão para aqueles discípulos dele e deu para todos que temem a ele também. Tá? Por que muitas curas, muitos prodígios e bênçãos, aqueles apóstolos ali de Jesus Cristo, aqueles discípulos de Jesus Cristo não puderam realizar, irmão? Por quê? Pela incredulidade, irmão, falta de fé. Falta de fé. E foi isso que aconteceu com Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não se afundou não, irmão. Enquanto você estiver olhando nos olhos de Deus, meu irmão, o mundo não irá te afundar, irmão. Você não irá se afundar no mundo, irmão. Deixa o inimigo te perseguir. Deixa o inimigo soltar quantos diabos ele quiser no inferno em cima de um cristão, ele não poderá derrubar. Porque quem está seguro nas mãos de Deus, quem está em Deus nunca cairá. E aqueles que estão seguros em Deus, aqueles que estão em Deus, nunca cairá, meu. Eu tenho essa experiência própria de vida dentro de mim, e milhares de irmãos também selam esta mesma palavra e selam essa certeza que nós temos. É por isso que nós estamos aqui. Mas sentindo o vento forte, ó, mas Pedro, né, quando Pedro foi ter com Jesus, no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Ele teve medo, irmão. E o cristão, filho de Deus, não pode se acovardar, irmão. Quando o irmão Brana foi orar por aquela pessoa lá, ó, numa fazenda lá, que ele entrou dentro daquela fazenda lá, que tinha aquele touro bravo ali, que já tinha matado um homem e já tinha quase matado ali também o rapaz ali da fazenda que mexia com gado ali. Quase matou também o retireiro ali, tá? Que trabalhava na fazenda. O irmão Brana entrou sem saber naquele campo, tudo cheio de aviso ali, que tinha aquele touro que matava. O irmão Brana sem saber entrou, irmão. Só que aquele touro, irmão, não fez nada com ele. Porque o irmão Brana tinha fé, irmão. Ele sabia que estava seguro nas mãos de Deus. Quando ele entrou dentro daquele campo minado, aquele touro não conseguiu fazer nada com ele. Porque aquele amor, irmão, aquela fé que estava no irmão Brana, aquele amor divino, aquela fé que estava no irmão Brana, conquistou, irmão, aquela criatura, aquele touro. O diabo que estava deixando aquele touro furioso não aguentou. Resistiu o diabo, irmão, e ele fugirá de você. Como que você pode resistir o diabo entrando na presença de Deus, meu irmão, minha irmã? Você acha que aquele touro matou o irmão Brana? Não matou. O irmão Brana, que aquela fé que ele estava ali, meu irmão, ele ia andar por cima do mar até abraçar, dar um beijo no rosto do Senhor Jesus Cristo. Tá? Porque com aquela fé, aquele amor divino, meu irmão, que estava no coração do irmão Brana, conquistou aquele touro de tal maneira que ele passou 1,5 metro encostado daquele touro. Aquele touro chegou, escoiciou e deitou perto dele, irmão. Tão dócil como um cordeiro, como uma pomba. Porque, meu irmão, é fé. O irmão Brana, ele estava em Deus, por isso que ele não caiu. E se nós for falar aqui, meu irmão, nós vamos ficar aqui até 6 horas da tarde contando de bênção e testemunho que Deus dá na vida dos seus filhos. Como Deus me deu vida nova, me deu coração novo, tirou câncer do meu estômago. Deus me deu vida nova. Por quê? Porque eu creio nele, irmão. Eu creio nele. É por isso que eu estou fazendo esse trabalho aqui. Eu já estava triste porque não estava tendo jeito de eu fazer esse trabalho hoje, mas Deus me deu a graça de estar fazendo esse trabalho aqui na hora da parte da tarde. Quero pedir a Deus que abençoe o trabalho do irmão Francisco Mesquita ali em Curitiba, né? E os pastores aí que fazem seus trabalhos aí, que Deus continue edificando o trabalho de cada um deles também, todos eles aí. E enquanto, meu irmão, Pedro estava olhando para Jesus, enquanto, meu irmão, o amor divino estiver no teu coração, enquanto a fé estiver no teu coração,
Você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. Você nunca vai cair, porque Deus nunca vai te deixar prostrado. Tá? Deus nunca vai te deixar prostrado. Tá? Agora você vê aqui, ó. Pedro, né, quando ele sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. É o que muita gente fala, irmão. Meu Deus, me salva, tem misericórdia de mim. E muitas vezes Deus estende a mão e te tira daquele lamaçal. De repente a pessoa vai e volta de novo para aquele mundo do pecado. Deus vai dar uma oportunidade para você, meu irmão. Pega essa oportunidade, abraça ela, enquanto a porta da misericórdia está aberta para você ainda, meu irmão, minha irmã. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmão, por que duvidar das coisas de Deus? Você não adianta duvidar, meu irmão, você tem que crer. Porque se você for ficar duvidando, o que duvida, irmão, a pessoa que duvida é que nem aquela espuma do mar que vai jogada de um lado para outro. É como uma folha seca exposta ao vento, nunca tem certeza de nada, porque duvida de tudo. É por isso que você tem que crer em Deus, meu irmão. Você estando dele, tá? Você estando em Deus. Aqueles que estão em Deus nunca cairá. E se você está em Deus, com toda a certeza do mundo, meu irmão, minha irmã, você nunca vai cair. Você nunca vai cair. Eu quero ler essa outra escritura aqui. Aqui em São Lucas 8, versículo 22 ao 25. Vê o que está escrito aqui, meu irmão. Jesus apazigua a tempestade. Agora você vê uma coisa: aqueles discípulos estavam com Jesus dentro daquele barco. O que foi aquilo, meu irmão? É incredulidade, meu irmão. Me perdoa, mas aquilo é incredulidade. E eram os discípulos de Jesus. É por isso que eu falo para você. Jesus falou para aqueles discípulos dele: muitos almejaram ver o que vocês estão vendo e não viu, e creram, como vendo o invisível. Romanos 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Jesus dizia para aqueles discípulos, muitos daqueles profetas almejaram, sentiram vontade de ver e não viram, que vocês verem agora o Filho do Homem descendo, subindo para o céu e descendo do céu, anjos subindo e descendo do céu. E aqueles discípulos dentro daquele barco com Jesus. Será, meu irmão, que se você estivesse com Jesus dentro de um barco hoje, e eu estivesse com Jesus dentro de um barco hoje, por mim pode viesse a tempestade que viesse, eu não teria medo, porque sabendo que o mestre estava comigo, eu não tenho medo, irmão. Porque se eu morrer ao lado de Deus, eu estou muito feliz, meu irmão. Se eu tiver que morrer numa tempestade dentro do mar, seja onde for, mas estando ao lado de Deus, praticando o que é sagrado, meu irmão, eu morro feliz. Você vê ali, ó, São Lucas 8, versículo 22 até o 25, vê que está escrito ali, ó. E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos, e disse-lhes: passamos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, né? Eles navegando e Jesus adormeceu. Mas é claro que Jesus não estava dormindo. O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não tosqueneja não. Jesus não estava dormindo. Jesus, ele não estava dormindo não. Entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: passamos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, perecemos. E ele, levantando-se,
E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Então, irmão, vocês vejam bem, isso aí foi a mesma coisa daquele encontro, quando Pedro falou: Jesus, se tu és o Senhor, se tu és Jesus, manda que eu irá ter contigo. Ele foi, irmão. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou do lado que ele teve medo, ele começou a se afundar. Então nós não temos que se covardar não, meu irmão, minha irmã. Se você tem Deus, segue o seu destino, irmão. Carregue essa certeza dentro de você. Não importa o que aconteça, meu irmão. Se Deus está com nós, se Deus é conosco, se Deus é com nós, quem será contra nós? Ninguém, irmão. Se Deus está ao meu lado, eu não preciso temer nada. Eu quero ler algumas coisas aqui, porque eu não quero passar do horário. Então você vê, meu irmão, que aqueles que estão em Deus, nunca cairá. Você vê que aqueles discípulos de Jesus Cristo ali estavam com Jesus naquele barco. Eles estavam ali com Jesus naquele barco ali, ó. Enquanto ele estava firme em Jesus, nenhum deles se afundou, mas teve medo. Pedro teve medo. E aqueles discípulos estavam com Jesus ali. Eu até creio, meu irmão, que o Espírito Santo, Deus estava testando a fé daqueles discípulos ali, porque a gente sabe que Deus não dorme. Deus não dorme. Jesus estava ali, mas Jesus sabia o que estava se passando. E de repente aqueles discípulos de Jesus ficou com medo ali, aquela fúria do mar ali. Eles tinham que falar: não, mas o mestre está conosco, está tudo bem. E é isso, meu irmão. Se Deus está contigo, está tudo bem. Deus, ele está comigo, está tudo bem, não é, irmã Aurinda? Deus abençoa você, meu irmão, minha irmã aí, né? Ninguém entrou aí, eu sei, porque ninguém está sabendo que eu estou fazendo a live nesse instante, mas isso aqui vai chegar no coração de alguém, né? Que Deus continue abençoando a todos e todas aí, gente, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler já algumas coisas aqui, né? Da palavra de Deus aqui, tá? A mensagem do irmão Brana aqui, que o irmão pregou essa mensagem aqui, né? Em junho de 1957, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos da América, o irmão Brana tirou isso da Bíblia e escreveu aqui, nessa mensagem, né? E isso aqui para nós, meu irmão, é um escudo para nós. Isso aqui está ajudando a gente, deixando a nossa fé mais e mais arraigada ainda na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. O irmão Brana falando aqui no parágrafo 66 desta mensagem, ele pregou essa mensagem em 1957. Tá? Foi extraída da Bíblia, né? E a gente sabe que quando um pastor prega um sermão aí, né, muitos aquilo toca no coração das pessoas. É o mesmo que o irmão Brana fazia, né? E o qual nós queremos que o irmão Brana, ele foi um profeta de Deus, eu creio de todo o meu coração, né? E porque o Senhor Jesus Cristo diz, né, vós sois pequenos profetas, sois pequenos deuses, né? Para aquele a quem vem a palavra de Deus, são pequenos deuses, né? Tá? Isso aqui só pode te ajudar você, meu irmão, minha irmã, que aceitar esta luz enquanto Deus está te chamando. Abra teu coração para Ele agora, enquanto Ele está te chamando. É tempo de colheita, meu irmão. É tempo de você se arrepender e aceitar Jesus, enquanto a porta da misericórdia se encontra aberta para você, meu irmão, minha irmã. Creia de coração, ó, irmão. Creia de coração. Quando creia de coração, o que é? Fé. Parágrafo 66, onde o irmão Brana fala assim, ó: quando ele veio até mim uma vez, eu era pecador, e agora estou salvo. Era perdido, agora me encontrei. Uma vez amava as coisas do mundo, eu as odeio agora. Antes não me importava com Deus, eu agora o amo. Algo aconteceu comigo.
algo aconteceu contigo. Que é isto? É a obra de Deus declarando o seu caráter. Ele nos ama. Ele está interessado no seu bem-estar. Ele está interessado na sua cura. Ele está interessado na sua alma. Você não quer que Ele tome conta de sua vida? Não duvide. Não duvide dele por nada. Você vai crendo nele e Deus te dará o desejo do seu coração. Pois é a sua boa vontade fazê-lo e Ele almeja fazê-lo. Mas a coisa é, ficamos todos frustrados. Aquietai-vos, veja isto. Diga, Deus, e isso significa que eu, não importa quem ore por mim, ou como oram, né? Como oram por mim, como orem por mim. Vê? Então você vê, meu irmão, se você tem fé em Deus, uma pessoa vai orar para você. Às vezes uma simples pessoa ali vai faz uma oração para você, você é curado. Por quê? Porque você tem fé. Porque você está em Deus. E você não cairá. Mas a oração só pode fazer efeito, meu irmão, em quem tem fé, em quem crê. Quando Jesus ia curar aquelas pessoas lá e falava, olha, seja feito de acordo com tua fé. Mensagem, amor. O Brana pregou em março de 1958. É o nome de uma cidade que eu não sei falar direito, né? Harrisonburg, não sei, Burg, Virgínia, Estados Unidos da América. Lá na cidade, lá da Virgínia. Lá. O irmão Brana contando essa história aqui, ó, que ele estava pregando. Então você vê o que é, meu irmão, quando um homem, uma pessoa é um filho de Deus, ele não teme a nada. É por isso aqui, ó, o irmão Brana contando essa passagem que aconteceu com ele. Olha o que o irmão Brana está contando isso aqui, ó. Ele disse que tinha milhares de pessoas ali onde ele estava pregando ali, quando aconteceu esse episódio aqui. Isso aqui, meu irmão, é para ajudar a nossa fé, é para ajudar que a nossa fé fique mais arraigada ainda no Senhor, para que nós possamos estar nele cada vez mais, para que nós nunca caímos. O irmão Brana contando essa passagem aqui, veja ele falando aqui, ó. Ele estava pregando, meu irmão, para milhares de pessoas ali. Ele contando, um maníaco subiu até a plataforma, naquela noite diante de 6.500 pessoas. Você já pensou, meu irmão, um homem, um pastor, um evangelista, pregando para 6.500 pessoas, de repente sai um atirador lá, irmão. Sai um homem endemoniado com espírito para matar aquele pastor, aquele evangelista, seja ele quem está ali. Se você não tiver arraigado na rocha, meu irmão, você vai desprezar as coisas de Deus, você vai ter medo. Mas veja o que aconteceu com o irmão Brana, irmão. Diante de 6.500 pessoas, ele disse, ele ia me matar. Ele disse. Ele não disse, ele vai me matar. Ele ia me matar. Mas não conseguiria, irmão. Porque a fé do irmão Brana estava arraigada na rocha. E se a sua fé está na rocha também, você também tem essa virtude, meu irmão, minha irmã. Aceita Jesus agora, enquanto a porta da misericórdia está aberta para você, meu irmão, minha irmã. Ele ia me matar. Um enorme gigante troncudo, pesando cerca de 115 quilos, ou talvez mais. Ficou aproximadamente a uns 2 metros. A uns 2 metros. Um maníaco que havia saído do sanatório mental. E eu estava falando sobre a fé, irmão, sobre a fé. Aqueles que estão em Deus nunca cairá. E eu falando sobre a fé. Eu pesava cerca de 75 quilos. O irmão Brana era um homem pequeno, né?
e eu vi cerca de 300 pregadores correrem da plataforma, porque eles o conheciam. Ele o odiava pregadores, e ele estava sendo procurado pela lei. E quando ele correu para a plataforma, eu não o conhecia. Ele deu um grito bem forte e cerrou seus dentes e os seus olhos voltados para trás. E ele começou a andar em minha direção. E ele disse, olha o que ele falou para o irmão Brando. E ele disse, seu hipócrita, sua serpente rastejante, ele disse, em cima desta plataforma, colocando a si mesmo como um servo de Deus. Ele desafiando o irmão Brando. Veja só. Não desafia um homem ou uma mulher de Deus, não, irmão. Você vai se recalcitrar contra os aguilhões. Não tente barrar um filho de Deus, porque você não vai conseguir. Ele desafiando o irmão Brana. Ele falando para o irmão Brana, você não passa de um hipócrita. Todo mundo ficou quieto. Naquele momento, 2 pequenos policiais que eu havia guiado a Cristo correram lá do vestiário para agarrá-lo. E eu acenei para eles, eu disse, este não é o assunto de carne e sangue, mas é coisa estranha. Mas a coisa estranha foi que quando o homem subiu ali em cima, eu não fiquei com medo dele. O irmão Brana falando. Por quê? Porque o irmão Brana sabia que Deus estava com ele, irmão. E se você tem Deus com você, não se covarda não, meu irmão. Anda por cima do mar. Passa no fogo e não se queima. Passa no meio de uma trincheira e nada vai perfurar teu corpo, irmão. O irmão Brana disse, eu não fiquei com medo dele. Foi a mesma coisa daquele touro lá, quando veio em cima do irmão Brana, para o irmão Brana não ter medo. Porque o irmão Brana sabia que o Espírito Santo estava com ele, irmão. Agora, o amor perfeito lança fora o medo. Esta é a razão pela qual as pessoas não tomam Deus em sua palavra para a cura. Elas não o amam o suficiente, porque você tem medo. Você tem medo dele não cumprir com sua palavra. Esta é a razão pela qual as pessoas temem que alguém diga algo contra elas, se elas receberem o Espírito Santo. Elas têm medo que alguém ria e critique, mas quando o amor chega, ainda seguindo aqui, meu irmão, no parágrafo 53, o irmão Branda está relatando ainda daquele gigante que foi lá para desafiar ele. Aquela criança, era um homem de Deus, mas a fúria de Satanás estava usando aquela alma ali para poder atacar o homem de Deus. E você vai ver o que aconteceu aqui, ó, no parágrafo 53. Quando esse maníaco levou para trás o seu enorme braço, algo aconteceu. Eu gostaria de poder viver naquele modo o tempo todo. E ele avançou em minha direção. E ele levou para trás seus grandes e fortes braços. Então o homem chegou bem perto de mim. E o povo simplesmente silenciou. E ele se retraiu grosseiramente e cuspiu em toda a minha face. E ele disse: sua cobra rastejante, eu vou mostrar quanto você é servo de Deus. Eu vou te jogar bem lá no meio daquele auditório. Ele era bem capaz de cumprir com sua ameaça, mas ele não conhecia Deus. É isso, irmão, ele não conhecia Deus. Ele não conhecia o Deus que estava no irmão Brana.
Ele não conhecia Deus que está em mim, em você, meu irmão, minha irmã, em você, pastor, que segue a palavra de Deus em cima da risca, com todas as fraquezas, vai à procura do melhor seu. É isso que nós temos que fazer, meu irmão. Se você está na rocha eterna, não temas, porque Deus, Ele nos segura. Mas aquele homem, aquele gigante não conhecia Deus. Aquela era a coisa principal. E eu continuei bem quieto. Não disse nada. E meu coração estava partindo por ele. Vê, o irmão Branham, em vez de odiar, meu irmão, aquele maníaco, o irmão Branham estava amando ele, porque ele era uma pessoa boa. O diabo era que estava apoiando a fúria nele. Viu? Irmão Branham, meu coração estava partindo por ele. Agora, você simplesmente não pode imaginar o que é aquilo. Aquilo tem que ser real. As pessoas têm visto tanta simulação no amor até ficarem anojadas, cansadas disto. Seja o que você for, se é um cristão, seja um, e a graça de Deus te fará. Agora você simplesmente não pode imaginar o que é aquilo. Aquilo tem que ser real. As pessoas têm visto tanta simulação no amor até ficarem enojadas e cansadas disso. Seja o que você for, se você é um cristão, seja um cristão, e a graça de Deus te fará. E um homem que chega mais perto e o homem chegou mais perto de mim. Eu senti o amor por ele, porque eu sabia que ele não tinha intenção de fazer aquilo. Vê, meu irmão, que é como Deus dá a revelação para uma criança, para um pequenino, para uma pessoa que teme a ele. Eu senti amor por ele, porque eu sabia que ele não tinha intenção de fazer aquilo. Eu pensei, é o diabo quem fez aquele homem dizer aquilo. Ele é um homem que amaria sua família como eu amo a minha. Ele gostaria de comer, beber e ter companheirismo, mas a coisa é porque o diabo se apossou dele. Ele é um ser humano, do mesmo modo que eu sou. Estes tipos de pensamentos. E ver você não pode fazer aquilo a não ser que Deus o faça por você. E quando ele se aproximou de mim, ele levantou para trás os seus braços e ele disse: eu simplesmente vou te nocautear no meio desse auditório e quebrar cada osso deste velho, pequeno e frágil corpo seu. Eu não abri minha boca e não disse uma palavra. Continuando aqui ainda, irmão. Mas então, de repente, algo começou a falar. E o Espírito Santo começou a falar e disse: por que você desafiou o Espírito de Deus nesta noite? Né, irmão Branham falando através do Espírito Santo, falando para aquele homem. Por que você desafiou o Espírito de Deus nesta noite? Você se prostrará aos meus pés. E ali estavam os dois. A ameaça e a profecia. Ele disse: eu vou te nocautear no meio do auditório. O Espírito de Deus disse: você se prostrará aos meus pés. E ele disse: eu te mostrarei aos pés de quem eu vou cair. Ele levou para trás o seu braço para me acertar. E mesmo assim não havia nenhum medo. Eu não estava ali porque eu queria ser visto. Eu estava ali com uma condição de Deus para completar. E quando ele começou a atacar algo apareceu. Ele disse: Satanás, deixa o homem. E quando isto foi dito, seus grandes olhos
pareciam sair para fora, seus dentes totalmente cerrados. Ele se virou e caiu sobre os meus pés, até os policiais chegarem para tirá-lo, rolando dali. O que foi aquilo? O amor, o amor conquistará o maior inimigo que existe na face da terra. O amor, apenas. Agora não duvide, meu irmão. O amor, meu irmão, a fé. O amor, a fé que você tem, derruba Satanás, meu irmão. Satanás nunca consegue nocautear um cristão filho de Deus, porque aqueles que estão em Deus nunca cairá. Eu creio, meu irmão, desta maneira. É por isso que eu estou aqui, levando esse trabalho para você, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vê? Já encerrando aqui, meu irmão, fé perfeita. Agora a mensagem fé perfeita. A fé perfeita. Sua fé genuína fará isto, bem ali. A fé genuína fará tão real a você. Olha aquela pequena mulher que tinha um fluxo de sangue. O irmão Brano contando daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Fluxo de sangue. Ela disse: se eu tão somente tocar na orla de seu vestido, serei curada. Assim tão logo quanto o fez, ela sentiu que sua enfermidade havia cessado, irmão. Por que ela tocou em Jesus? Porque ela tocou com aquela fé, irmão. É aquela fé que estava em Pedro enquanto ele estava olhando para Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu tão somente tocar na orla dos vestidos do irmão Brana, eu tenho certeza que do irmão Brana, se eu tão somente tocar na orla dos vestidos do Senhor Jesus, eu serei curada. E se você tão somente tocar e ouvir a palavra do seu pastor que tem fidelidade com Deus, você também será um cristão e receberá as bênçãos de Deus. Se você tão somente ouvir esta palavra, você também está aí no leito, numa cama, numa enfermidade, você será curada também, meu irmão, imediatamente. E cessou. Tá? Quando ela tocou na orla do vestido de Jesus, ela ficou curada. Imediatamente, ela ficou curada. E é que ela realmente creu naquilo. E ela, ao tocar nele, para provar que a sua enfermidade havia cessado, Jesus se virou e disse: quem me tocou? Aquela fé perfeita, irmão. Aqui nesta noite, essa mesma fé perfeita tocará em Jesus Cristo, tal como sucedeu ali naquele tempo. A mulher chegou com fé perfeita naquele momento. Agora podemos ver claramente que os discípulos, no princípio, não tinham esta fé perfeita. Eles não a tiveram porque tinha Cristo caminhando com eles. Porém, depois que Cristo estava neles. Então veja bem, é muito difícil ter esta fé perfeita sem ter o Espírito Santo. Tem que trazer. Agora você diz: os discípulos não tinham fé perfeita. Irmão, não, pois eles se encontraram com um menino afligido com epilepsia e trataram de expulsar aquele demônio. Eles não o puderam. Agora você vê, meu irmão, Jesus deu autoridade para os discípulos dele para curar as pessoas. Quando eles chegaram naquele menino que tinha aquela epilepsia, eles não conseguiram curar aquele menino. Eu vou concluir aqui para não passar o tempo. Quando eles chegaram para curar aquele menino, eles não puderam. Eles tiveram que chamar Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou e repreendeu aquele demônio de epilepsia. O menino caiu por morto, mas Jesus pegou na mão dele e falou: mancebo, levanta. E o menino levantou curado. Aí os discípulos interrogou Jesus, falou: Senhor, por que nós não podemos curar esse jovem mancebo? Jesus disse: pela vossa incredulidade. A vossa incredulidade, meu irmão. Quando eles estavam dentro daquele barco com Jesus ali, eles não tinham que temer, porque Deus estava com eles. E se Deus está com você, não tema, meu irmão. Não duvide, não seja covarde, mas creia. Aceite Ele agora enquanto Ele está te chamando. Aqueles que estão em Deus nunca cairá. Estar em Deus, meu irmão, não é simplesmente você dizer que crer,
Você tem que aceitar as condições de Deus. Você tem que viver para Deus e entrar na presença dele. Como se faz? Como se faz? Tem que obedecer e viver a palavra de Deus. Isso é fé. O centurião de Cafarnaum, lá em São Lucas 7, versículo 6 ao 10, lá vai falar daquele centurião de Cafarnaum. Não vou ler porque não vai dar tempo. Quando aquele centurião soube que Jesus estava ali, mandou um criado dele chamar Jesus para curar o servo dele. Mas quando Jesus estava se aproximando, a fé daquele centurião, meu irmão, era tão grande que ele falou para aquele homem que ele viu: fala para o mestre que não precisa entrar debaixo do meu telhado, mas que ele diz uma palavra ali onde ele está e o meu criado sarará. Então, irmão, através da fé daquele centurião lá, quando ele chegou na casa dele, Jesus disse: eu vos digo que nem mesmo em Jerusalém não encontrei tanta fé como essa. Então, se você está seguro, irmão, aqueles que estão em Deus nunca cairá. Tá? Eu tenho mais mensagem aqui, mas não deu tempo. O tempo meu já acabou. Tá? Mas que Deus continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. Tá? Ficou faltando só o parágrafo 55, né? E até o parágrafo 55, que dá a mensagem a mesma fé perfeita. Tá? Mas você vê aí, vai falar daquele centurião lá, tá? Que Jesus, né? Ele falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por estas horas sagradas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu amigo, minha amiga aí, você aí que está no Facebook, no YouTube, que ficou comigo até agora. Que Deus continue te abençoando. Senhor, cura esta pessoa que está enferma, Pai. Dá emprego a esta pessoa que precisa. Cura essa pessoa aí que está com depressão, Pai. Esta pessoa que está com câncer, essa pessoa aí que está com diabetes, essa pessoa aí que está com câncer de próstata, essa pessoa aí, Pai, que está com leucemia, essa pessoa que não está conseguindo comer, meu Deus, que a comida não está parando no estômago, essa pessoa que precisa de ajuda agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor. E Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que ficou comigo aí até agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado a você. E continua entrando aí e participando dos vídeos e manda para as pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te conceda o desejo do teu coração, seja qual for o seu problema. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo.